Então, irmãos, eu quero falar sobre um bocadinho sobre nós olharmos para além das nossas fronteiras, para além do nosso terreno. Nós, durante este mês, estivemos a falar sobre um tema engraçado, que era para lá do nosso quintal. Basicamente é olharmos além fronteiras, olharmos para lá da nossa casa, olharmos para lá da nossa terra, olharmos para lá do nosso país, uma visão mais ampla. E eu trouxe esta mensagem aqui nessa quarta-feira sobre o profeta Jonas, e quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos ler alguns textos também. Vamos falar sobre o profeta Jonas e vamos compreender também algumas coisas interessantes. Se vocês nunca leram a história completa, e eu quero reforçar a ideia para vocês lerem em casa e estudarem este texto e meditarem nele, que ele vai trazer algumas coisas, algumas reflexões profundas para nós, coisas muito práticas e experiências que nós vamos olhando para aquilo que o profeta falou, não é? Acerca da experiência dele, e nós vamos identificando com algumas experiências dele também. E então, quando nós estamos a falar sobre olharmos além fronteiras, além do nosso espaço, além da nossa comodidade, nosso conforto, um dos problemas nossos é os nossos hábitos e as nossas culturas criarem comodidade. Nós ficamos acomodados numa forma de pensar, numa forma de estar. E quando somos confrontados, e isso é uma realidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai muitas vezes confrontar connosco, vai nos mostrar, através da palavra dele e através da ministração do Espírito Santo no nosso coração, nós vamos ser confrontados com aquilo que está dentro do nosso coração. E nós vamos ser muitas vezes desafiados e chamados por Deus para olhar para além de nós, que basicamente é o amor ao próximo, ou seja, não é só um amor próprio, é amar o outro, ou seja, além de mim, além da minha fronteira, além do meu espaço de influência, ou seja, há uma ampliação de visão, para além daquilo que eu estou acostumado, para além daquilo que eu estou confortável. Então, eu quero trazer algumas reflexões aqui. Primeiro vamos ler capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: Deus vai nos chamar para fora das nossas fronteiras, para fora do nosso lugar de conforto. E nós vamos ver que o profeta foi chamado precisamente para fora da sua zona de conforto, para fora daquilo que ele estava habituado. Então, Deus, isto é um facto, Deus vai nos chamar a nós, individualmente, mas também coletivamente, para além das nossas fronteiras, para além da minha família, para além de mim, para além do meu lar, para além da minha cidade, para além da minha igreja. Então, Deus vai chamar o seu povo para isso. Assim como o exemplo de Jonas, que foi desafiado por Deus com uma ordem de Deus para sair de um lugar e ir para outro. E isto para ele foi um grande entrave. E segunda coisa, primeiro é Deus vai nos chamar para além das nossas fronteiras. E segundo é que quando Deus nos chama para fora desse lugar, para fora desse conforto, para algo novo, é muito provável que a nossa reação seja fugir. Capítulo 1, versículo 3. Então Deus traz uma palavra a Jonas, Jonas recebe a palavra, compreende a palavra e o que é que acontece? Versículo 3, Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem
e embarcou nela para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas quis fugir de Deus e nós sabemos que não há como escapar de Deus. Nós não temos como fugir da presença de Deus. Mas o que é que leva este homem a fugir da presença de Deus? Um homem de Deus, um profeta, alguém que está a ser ministro, boca de Deus para uma nação, para um povo, neste caso Israel, recebe uma ordem de Deus e a primeira reação dele é fugir de Deus. O que é que leva alguém que está na presença de Deus, que faz e obedece às ordens de Deus, fugir para um outro lugar para fugir dessa ordem? Jonas, assim como a maioria dos profetas de Israel, profetizava para Israel, para o país, para aquela nação que era o povo de Deus. Então, a mentalidade do profeta, a mentalidade do homem de Deus era para aquela nação. Então, o que é que Deus disse? Sai da tua fronteira, sai do teu lugar de conforto, vai àquela cidade que eu te estou a mandar ir, sai do lugar a que tu estás acomodado, que estás acostumado. Então, Jonas, ele foi chamado para algo novo que ele nunca tinha vivido, nunca tinha experimentado. Então, cada vez que nós, à semelhança de Jonas, vamos receber uma nova ordem, algo novo, algo diferente, a nossa tendência é muito provável que seja fugir. Porque vai sair da nossa zona de conforto, daquilo que é a nossa mentalidade, daquilo que nós estamos acostumados e confortáveis. E que achamos que é Deus. A forma que eu penso, a forma que eu estou a agir, a forma que eu estou a cultuar, a forma que eu estou a louvar, para mim é Deus. Então, quando Deus fala alguma coisa nova que vai além da minha fronteira, a minha tendência vai ser fugir, porque eu vou entrar num conflito, assim como Jonas entrou. E além disso, na ótica do profeta, este povo, que era um povo inimigo, tinha mais esse entrave ainda, que era um povo que estava a subjugar os inimigos, era um povo mau, torturavam os inimigos e era uma nação que estava a tomar posse de outras nações. E as outras nações olhavam para esta cidade, para este povo, como inimigo. Então, além de ele ter que sair da sua zona de conforto, do seu lugar, tinha a questão emocional dele que aquele povo, na ótica dele, não era digno da misericórdia de Deus. E isso veio causar uma tribulação grande no coração dele. Então, na realidade, a motivação dele, aquilo que estava dentro da alma dele, foi um impedimento para a obediência. Então, Deus falou sobre algo novo, e quando Deus deu uma ordem e falou acerca de algo novo que ele queria que o seu servo fizesse, o servo rejeitou e fugiu por causa de um problema que estava no coração dele. Então, essa desobediência vai causar uma resistência. A nossa tendência quando somos expostos a alguma coisa nova que nós não conhecemos é começarmos a resistir para não entrar no novo. Porquê? É desconhecido. Nós não conhecemos o novo. Então aqui entra o ingrediente da fé, que é crer sem ver naquilo que nós esperamos. Ou seja, Deus falou e eu vou confiar no que Deus falou, ainda que eu não compreenda. Vou confiar em Deus. Então isso é que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque vai envolver o fator confiança. Eu preciso de confiar de que Deus está a dizer que Ele quer que eu faça algo novo, diferente, que vai além da minha compreensão,
vai além das minhas emoções, os meus problemas que estão dentro da minha alma, e nós, irmãos, temos problemas dentro de nós. A nossa alma carrega problemas. É só uma questão de chegar o tempo em que Deus vai dar uma ordem para nós, vai nos confrontar com uma realidade que nós não estamos à espera, e os problemas da alma vão surgir, vão começar a vir cá para cima. E então é neste processo em que Deus dá uma ordem para nós usarmos a nossa fé, que a nossa alma vai emergir com todos os seus problemas, com todas as suas questões, a sua incredulidade também. Então isso aconteceu com Jonas. E essa resistência, terceiro ponto, a resistência à palavra que Deus está a trazer para nós, leva-nos a gastar em vez de rentabilizar. Quando nós resistimos a Deus, resistimos à palavra que Deus está a falar, isso vai nos levar a gastar em vez de rentabilizar. Estamos a falar de economia, da nossa vida financeira. Às vezes andamos preocupados com a nossa vida financeira, e a primeira coisa que nós precisamos de pensar é: será que eu estou a fugir à voz de Deus? E vamos compreender porquê. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou no barco. Eu quero trazer a nossa atenção para aqui. Ele estava numa cidade longe do mar. Quando ele recebeu a ordem de Deus, ele teve que sair de um lugar para outro. Ele teve que fazer uma viagem. E fazer viagem tem despesa, tem tempo, etc. Tem canseira. Então ele fugiu de um lugar porque ouviu a voz de Deus, fugiu para o mar, pagou um bilhete para fugir pelo mar. Ou seja, gastou o seu dinheiro, gastou o seu tempo, gastou o seu recurso. Qual é a razão desse gasto? Qual é a razão dessa má gestão? Desobediência àquilo que Deus falou para ele fazer. Então, irmãos, isso acontece connosco. Isso acontece com cada um de nós. Por causa da nossa resistência à palavra de Deus, Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção para a nossa vida, nós resistimos àquilo que Deus está a falar e nós vamos arranjar alternativas para nos distrair e nós vamos investir o nosso dinheiro e o nosso tempo para fugir aos problemas que estão dentro da nossa alma. Porquê? Houve uma ordem de Deus, houve uma confrontação com aquilo que está dentro de mim e eu não quero mexer naquilo, então eu vou investir em coisas para me distrair, para entrar numa sonolência e pensar que está tudo bem, quando na realidade não está. Então tendemos a gastar os nossos recursos para fugir à verdade. Ocupamos o tempo e os olhos para fugir ao problema da alma. Às vezes não estamos a rentabilizar o nosso dinheiro na nossa casa, na nossa família, a nível pessoal, porque estamos a resistir àquilo que Deus já falou que quer de nós. A nós pessoalmente, a nós como comunidade também. Então não obedecemos a Deus porque temos um problema dentro da alma, então vamos arranjar uma alternativa para gastar o nosso tempo. Em vez de assumirmos que aquele problema está cá dentro e permitir que Deus trate aquilo e nós remirmos o tempo e não gastarmos o tempo em coisas que Deus não aprova. Então isto aqui também é uma lição de gestão, de economia, para nós que somos filhos de Deus. A obediência vai gerar prosperidade. A obediência vai gerar remir o tempo. Amém? Quarto lugar, essa resistência à palavra de Deus. Quando Deus fala connosco e nós entramos em resistência, isso vai nos levar a lugares escuros, de desorientação. Versículo 17 diz assim:
Por causa dessa desobediência, ele entrou dentro do barco e depois, nós lemos a história e vemos que ele foi expulso do barco, lançado ao mar. E o que é que aconteceu? Graças a essa desobediência, diz assim a palavra: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, para que engolisse, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando nós resistimos à palavra de Deus, estamos a gastar os nossos recursos, estamos a fugir àquilo que nós sabemos que Deus quer fazer connosco. Deus vai preparar um lugar escuro para nós, assim como preparou com Jonas, um lugar onde nós vamos ser empurrados para uma realidade que nós não vamos gostar. Então essa resistência, a nossa desobediência, vai nos levar a lugares escuros. E às vezes nós não sabemos porque é que estamos naquele lugar, porque é que estamos a passar por uma fase má, porque é que nós não estamos a enxergar, porque é que nós não temos visão das coisas, porque é que nós estamos em confusão, em conflito. É por causa da nossa resistência. Porque Deus já falou, Deus já determinou a nosso favor. Deus está-nos a pedir muitas vezes coisas, Deus às vezes está-nos a pedir para perdoar alguém, para conversar com alguém, para estabelecer a ordem pelas palavras. E nós, por causa do problema da alma, por causa do orgulho, não vamos ter com a pessoa e estabelecemos a ordem. E ambos ficam em paz. Então, essa falta de flexibilidade da nossa parte, a nossa resistência à palavra, a nossa resistência ao Senhor vai nos levar a fazer 30 por uma linha para fugir a problemas que nós sabemos que temos que resolver, amar o próximo. E perdão e reconciliação é um dos assuntos mais centrais da palavra de Deus. É um dos exemplos. Mas há outras coisas. E Jonas, no caso de Jonas, o problema também era a falta de perdão para com um povo ímpio. Ele não conseguia perdoar um inimigo. Não conseguia compreender que Deus tivesse misericórdia com um povo que estava a fazer atrocidades com os outros povos. E nós estamos a viver uma situação que nós podemos pensar dessa forma. Deus quer aplicar muitas vezes a misericórdia e nós estamos o quê? Relutantes, porque apontamos o dedo a este ou aquele e não estamos muitas vezes a ver a visão de Deus e a obedecer, e não somos flexíveis para compreender o plano de Deus e não aquilo que nós próprios, às vezes como comunidade, achamos, ou pessoalmente. Então isso também nos ensina que a vontade de Deus vai além daquilo que nós estamos a ver e a compreender. A palavra diz para nós orarmos pelos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem, que nos amaldiçoam, bem dizer. Os lugares escuros, irmãos, e nós passamos por esse, e talvez você esteja a passar por um. Talvez nós estejamos a passar por um lugar escuro, espiritualmente falando. Então os lugares escuros são lugares de tratamento, onde somos empurrados ao arrependimento. Se você ler, depois do versículo 17, vem o capítulo 2. O capítulo 2, basicamente, é a oração de Jonas. Jonas foi empurrado para aquele lugar, para um lugar escuro, e se você ler em casa vai ver todo o lamento que ele traz, vai ver um coração arrependido de ter desobedecido a Deus, mas ao Deus preparar um lugar escuro para ele entrar, o que aconteceu foi que ele foi empurrado para um lugar onde teve a oportunidade de se arrepender. E às vezes é isso que acontece connosco, nós estamos a ser empurrados pelas circunstâncias, porque Deus, à semelhança do que aconteceu com Jonas, Deus deparou, foi Deus que provocou a situação e falou: olha, eu quero que tu vás engolir Jonas. Deus estava a falar para a sua criação e disse: olha, eu quero que tu vás engolir Jonas para lhe trazer uma lição, para levá-lo a um estado de arrependimento. Então, Deus deu a ordem para ele entrar nesse lugar. E esse lugar foi um lugar onde foi gerado arrependimento. Então, os lugares escuros
que nós passamos muitas vezes. É para gerar arrependimento no povo. E nós passamos por esses momentos e Deus é que deu o comando para entrar nesse lugar. Mas no capítulo 2, versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas para a terra. O mesmo Deus que deu a ordem para Jonas entrar, também deu a ordem para sair. Amém? Então, o mesmo Deus que dá um comando e que permite que nós vamos entrar em situações que nós não vamos gostar, depois que esse processo está a gerar aquilo que é a vontade de Deus, um coração arrependido, um coração sensível, flexível, então Deus vai comandar para que haja a oportunidade de voltar a sair desse lugar, para cumprir o propósito. E Deus faz isso porque Ele ama os seus filhos, quer tratar os seus filhos, quer levar, conduzir o seu povo ao arrependimento. E nós precisamos aprender esta lição de Jonas e compreender que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos entrar em situações que nós não vamos gostar, irmãos. Nós vamos ser empurrados para essas situações. De repente olhamos à nossa volta e estamos numa situação que estamos a ser tratados por Deus, apesar de não compreendermos, mas esse tratar de Deus, esse ambiente que nós vamos entrar, que nós não estamos a gostar, vai gerar um arrependimento. É propósito de Deus para gerar arrependimento no seu povo, nos seus filhos. Mas a nossa esperança é que quando somos tratados por Deus, também temos um Deus que vai dar ordem para nós sairmos dali. Amém? Então não é só entrar e passar o período mau, também há uma ordem que Deus vai determinar, há um tempo, há uma estação em que nós vamos transitar para fora desse ambiente. Em quinto lugar, nós ouvimos e compreendemos a voz de Deus, só que por causa dos nossos problemas da alma, preferimos fugir ao invés de tratar. Capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Ele está a dizer agora a Deus, está a orar a Deus, e depois de já ter ido pregar à cidade, ele está a expor o seu coração novamente a Deus. E ele está a explicar a razão pela qual ele fugiu de Deus. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes de mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. O que é que estava no coração dele? Ele não aceitava que Deus fosse perdoar um povo inimigo. Então, quando vemos que Jonas fugiu de Deus, existe uma razão. E vemos que o profeta compreendeu a intenção de Deus com a mensagem. Era uma mensagem de confrontação, era uma mensagem de punição, mas o profeta sabia que tinha que falar aquelas palavras, mas ele, além das palavras, ele sabia qual era a intenção de Deus. E a intenção de Deus era, através da confrontação, da punição do juízo, era gerar arrependimento no povo. Então, como Jonas sabia que Deus era bom, misericordioso, tardio em irar-se, ele disse: eu não vou pregar, não vai eles arrependerem-se. E se eles se arrependerem, vai contra os meus princípios, vai contra aquilo que eu estou acostumado. Porque eles são ímpios, não merecem o perdão de Deus, na ótica do profeta. Então, muitas vezes, irmãos, nós não nos devemos enganar a nós próprios. Muitas vezes nós já sabemos a intenção de Deus, mas decidimos resistir para não mexermos nos problemas da alma. Sexto lugar, essa resistência leva-nos a olhar para as coisas temporárias, ao invés das eternas e valiosas. Capítulo 4, versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta? Deus tinha feito crescer uma planta para dar sombra a Jonas. E Deus estava a dizer a ele assim: tens compaixão da planta que não custou trabalho,
a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, a nossa resistência vai nos fazer olhar para as coisas temporárias. Deus fez crescer uma planta num dia e fez morrer no outro. E quando Jonas disse a Deus que mais valia morrer, ele estava com pensamentos depressivos, e naquele momento, quando Deus fez crescer a planta, ele ficou muito alegre por causa da planta. Mas a planta no dia a seguir desapareceu. Ou seja, o foco dele estava nas coisas temporárias. Ele estava a olhar para uma coisa que num dia veio e no outro dia foi. E não estava a exercer compaixão e misericórdia com o povo, com a nação, com coisas eternas. Ou seja, ele estava alegre com uma coisa temporária, mas não estava alegre com uma coisa eterna. Inversão de valores. Inversão do sentido verdadeiro das coisas, que é, nós devemos ser espirituais e não carnais. Mas o que acontece muitas vezes é que nós estamos a olhar para as coisas temporais, para as coisas da carne e não para as eternas, para as espirituais. Para as que têm valor genuíno para Deus. E no versículo 9 diz assim: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até à morte. Então a resistência, os problemas da alma geram pensamentos depressivos. Há uma resistência à voz de Deus. Os problemas da alma nós não queremos assumi-los e então gera depressão em nós. Então esse é o problema também de nós resistirmos a Deus. E agora, para finalizar, eu quero concluir aqui com algumas reflexões para nós levarmos para casa. Então, quando nós temos que olhar para além das nossas fronteiras, nós vamos ter de mexer no que está quieto. Vamos ter de sair da nossa zona de conforto e isso vai provocar conflitos dentro de nós. Quando Deus nos vai chamar para além do nosso território, para além da nossa visão, para além do nosso conforto, isso vai gerar um conflito, vai mexer naquilo que está muito paradinho aqui dentro, no nosso coração, e vai mexer diretamente também com a nossa forma de pensar, com a nossa mentalidade. Dependendo da nossa dureza de coração, as tribulações vão ser mais ou menos fortes. Quanto mais eu resisto, quanto mais dureza eu tenho, mais resistência a situação, o meu ambiente vai provocar para me colocar flexível ao Senhor. O facto de pregarmos o que é certo, Jonas foi levado a um lugar para pregar uma mensagem a um povo. Quero que nós prestemos muita atenção a isto. Ele foi pregar aquilo que Deus mandou a um povo. O facto de pregarmos o que é certo e a pregação ser eficaz não significa que nós estamos bem e que não temos assuntos pendentes com o Senhor. A minha pregação ser eficaz aqui convosco, a semente está a ser lançada. Você, no seu lugar, no seu ambiente, aqui na igreja, em qualquer lugar, você pode pregar e as pessoas podem converter. Você pode pregar, você pode ministrar cura, a pessoa ser curada. A sua pregação, aquilo que você faz, pode ser eficaz. Mas isso não significa que dentro de nós não há problemas. Repare numa coisa. Jonas foi levado a pregar arrependimento a um povo e o que é que aconteceu? Naquela situação que ele foi comandado por Deus a ir a um povo pregar arrependimento, nós percebemos e compreendemos que era o próprio profeta que precisava de se arrepender. O próprio profeta é que precisava daquela mensagem. Ele tinha a mensagem certa, só que dentro do coração dele algo não estava certo. Algo não estava correto diante do Senhor.
Havia uma resistência àquilo que Deus queria fazer. Então pregar certo, ser eficaz, não significa que nós estamos bem com o Senhor. Os meus resultados podem não determinar o estado da minha alma. Nós não devemos ser enganados pelos resultados do nosso ministério, pelo resultado da nossa mensagem, pelo resultado daquilo que nós estamos a ver apenas. Porque ele teve um resultado. Imagino, uma pregação gerou um abalo numa cidade inteira. Gerou uma conversão numa cidade inteira. Jesus menciona esta cidade, esta geração que se arrependeu aqui, menciona nos Evangelhos e diz que nos últimos dias esta geração também vai julgar juntamente no dia do juízo. Porque houve conversão real deste povo, desta geração que Jonas pregou. Mas o profeta tinha um problema dentro, que precisavam ser resolvidos. Então a eficácia daquilo que nós estamos a fazer não significa pureza de alma. Nós podemos estar com a nossa alma corrompida, podemos estar com a nossa alma mal, frustrações, falta de perdão, aplicar amor e misericórdia às outras pessoas. Não devo olhar para um resultado como uma garantia de bem-estar, de estar bem. O uso de um dom e a sua eficácia, o uso de um dom, que são aquilo que nós recebemos da parte de Deus, o uso de um dom e a sua eficácia não garantem pureza da alma. Não há garantia de pureza da alma. A alma, aquilo que está dentro do nosso coração é algo que tem que ser sistemático a tratar. E nós vemos que o profeta foi induzido a esta situação e ele foi com certeza levado a esta reflexão de que ele próprio precisava de se arrepender, ele próprio precisava de aplicar a misericórdia. Apesar da mensagem ser a correta, apesar da mensagem ter um resultado. Então não nos vamos iludir com os resultados que nós estamos a ter porque são bons, ou porque têm quantidade, ou porque têm muita qualidade, porque o nosso coração pode precisar de uma intervenção de Deus. E às vezes, repare, nós estamos no meio de um processo e nós estamos como Jonas, a pregar e a fazer aquilo que é certo, mas estamos nesse período a ser tratados por Deus. Então Jonas foi pregar uma coisa que ele foi desafiado a ir além daquilo que ele estava acostumado, e aí também vemos a misericórdia e a paciência de Deus com o seu servo, porque Deus sabia que Jonas não conseguiria lidar com aquilo de forma correta. Então vemos também a paciência de Deus com o seu servo a tratar ao longo do tempo. Ele pregou, ele fez aquilo que era a vontade de Deus, ele foi eficaz naquilo que desempenhou, que foi chamado para fazer, mas havia um tratamento que ao longo desses dias, ao longo desse tempo, foi necessário no coração dele. Então nós vamos passar por situações assim. Nós estamos a pregar, nós estamos a fazer, nós estamos a investir na família, estamos a orar, estamos a fazer aquilo que é certo, mas ao longo desse tempo nós estamos a ser tratados por Deus.